Olá, eu sou o Ricardo Rente e nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês sobre a Rey, um dos aspectos que eu mais adorei de Star Wars: O Despertar da Força. E se você quiser ver o meu review total do filme, você clica lá no cantinho que é melhor. Aqui eu vou falar só sobre a Rey, sobre todas as especulações, tudo o que eu fiquei pensando sobre a personagem depois de ver 3 vezes esse filme. Cara, eu gostei tanto dela que eu até fiquei surpreendido de ver muita gente na internet, nos próprios comentários aqui do canal, falando muito sobre a personagem, achando que ela era meio overpower demais, que meu Deus, como ela conseguiu vencer o Kylo Ren, não sei o que. E eu achei isso curioso, porque a gente vê em vários filmes, vários personagens masculinos sendo overpower. O próprio John McClane, por exemplo, no Duro de Matar 4 e 5, que o cara atravessa uma janela de vidro, nada acontece, nada se corta, ele pilota um jato. Isso assim, o cara é foda pra caraca e ninguém reclama. Aí teve a Rey aqui e, meu Deus, que loucura. Sendo que, se você for parar pra pensar, ela não fez nada muito extraordinário do que o próprio Luke e o Anakin fizeram no filme anterior. O Luke, ele sabia consertar coisas, sabia pilotar, conseguiu usar o sabre de luz e foi o único cara em toda a frota da Aliança Rebelde que conseguiu acertar o ponto específico da Estrela da Morte sozinho, só ele usando a força, né? Isso que ele aprendeu há poucos dias junto ali com o Obi-Wan. O Anakin era a mesma coisa, o moleque escravo conseguiu construir um pod racer, venceu a corrida e ele, de toda a frota de Naboo, conseguiu destruir aquela estação lá da Federação do Comércio. Então por isso que eu achei bem tosca essa discussão de que ela era overpower ou não. Mas eu queria discutir aqui um dos aspectos que eu não gostei de Despertar da Força, que foi deixar o passado dela aberto, né? Eu acho que esse filme deveria ter concluído quem era a Rey. Mas acaba que, por outro lado, tá gerando todo o burburinho, as pessoas discutindo quem é a origem dessa personagem. Então eu queria trazer algumas teorias que eu já vi na internet, o pessoal tá discutindo, e o que eu penso e também o que eu espero sobre a origem da Rey. Eu quero primeiro que a gente pegue o que a gente já sabe da personagem, alguns aspectos que o Despertar da Força nos contou. Olha só, primeiro a gente sabe que ela foi deixada lá em Jakku por volta de 7, 8 anos ali com aquele mercador. Ela sabe se virar sozinha, ela é uma sucateira, né, é habilidosa, ela sabe lutar, nada muito, né, gracioso, ela aquele técnica das ruas quase assim pra sobreviver. Ela sabe pilotar a Millennium Falcon e consertar alguma coisa nela. Ela tem aptidão com a força e também o sabre de luz do Anakin chama por ela. Então, olha só, várias teorias. A primeira delas é: a Rey é uma Skywalker. Os pontos prós para que isso possa acontecer. Olha só, o sabre chama por ela, né? Esse é um ponto muito forte. O Han Solo sabe quem ela é. Vários momentos do filme isso deixa muito claro que ele sabe. Ele conta pra Mais Kanata, ele conta pra Leia, ele já oferece uma vaga pra ela na Millennium Falcon, discutiu, já gostava dela. Então é um indício bem forte. E o próprio traje dela lembra muito o traje do Luke lá no A Nova Esperança. Agora, os contras. Os Jedi não podem ter filhos, né? Isso vem desde lá que o George Lucas colocou isso na segunda trilogia. Isso é quase como se fosse um sacerdócio. E o Luke tentando seguir os preceitos do Jedi e vendo como o próprio Obi-Wan viveu lá, como Ben Kenobi, ele provavelmente também seguiu essa doutrina. O próprio fato dele ser um ermitão, né? Dele viver isolado logo depois que ele abandonou ali, largou tudo. E a gente tem que pensar que o episódio 8 teria que mostrar quem é a mãe, né? Então acho que viraria muita história, contar quem é a mãe, contar como é que o Luke fugiu, enfim, eu acho um pouco provável fazer toda essa conexão. Uma outra teoria é de que ela seria a filha da Leia e do Han Solo. Vamos aos indícios. O pôster mesmo do Despertar da Força mostra muito ela ali paralelamente ao Kylo Ren, né? E já que ele é o filho, poderia ser os dois irmãos confrontando, é um indício forte. Ela sabe pilotar a Millennium Falcon. Ela tem uma química muito grande com o Han Solo, a ponto de concluir as frases dele, né? Completar, e você vê que eles têm uma sinergia muito, muito forte. Ele sabe quem ela é. E principalmente a reação da Leia quando encontra ela no final. Eu saí do cinema a primeira vez acreditando claramente que ela era filha do Han Solo e da Leia, porque ela abraça de um jeito muito maternal e é estranho, assim. Você não fica muito claro por que ela tá tão emocionada de estar vendo a Rey. Agora os pontos contra. O Han Solo pergunta o nome dela e não parece que ele tá fingindo, parece que ele realmente não sabe. Ele desdenha dela estar em Jakku, no fim do mundo. Por que você quer voltar pra lá? E seria estranho o reencontro dela com o Han Solo e com a Leia, os pais, e eles não, sei lá, não terem nenhuma reação ou continuar interpretando um papel de que ela não é filha deles. E eu acho um pouco esquisito, não acho improvável, mas acho meio esquisito pai e mãe simplesmente rever a filha, sei lá, 10 anos depois e nada, não tem nenhuma emoção maior de pai e mãe. Agora, a minha teoria, o que eu acredito é que a Rey não é filha de ninguém. Mais ainda, eu acredito que ela era aprendiz do Luke Skywalker.
Eu acho interessante o filme sair desse eixo Skywalker de família, ela tem que estar conectada com uma família de alguém, é uma galáxia gigantesca, pode ser outros personagens, não precisa estar tudo ligado, e dá um sentimento interessante de fechamento, de que o Retorno de Jedi, ele fecha a saga do Anakin dá equilíbrio à força, ele cresceu, se tornou um cavaleiro, vira Darth Vader e depois destrói o Império, então seria legal dar esse fechamento e agora é uma nova geração, é um novo passo. Entretanto, a gente tem que lembrar que esse filme novo e essa nova trilogia, eles estão tentando repetir a fórmula de Star Wars, repetindo elementos, temas, e eu acredito que a origem dessa personagem vai seguir um pouco de repetir as coisas. Eu acredito o seguinte, no momento que o Luke ele começou a criar uma academia Jedi, começou a treinar novos alunos, eu acredito que a Rey era uma aluna dele também. A gente tem que pegar a diferença de idade entre os dois personagens, né? O Adam Driver, o ator, e a Daisy Ridley, eles têm uma diferença de um pouco mais de 10 anos entre a idade deles de verdade. Então imagina o Kylo Ren com uns 18 anos e ela com uns 8, sabe? Uma diferença bem grande. E ele já sendo forte, tendo uma super proficiência com a força, e ela também, só que muito nova. Então no momento que o Kylo destruiu tudo e se rebelou, aquela porra toda, o Luke, ele pode ter apagado a memória dela, usando um truque com a força, escondida ali em Jakku, para que quando ela tivesse pronta, ela tendo uma grande aptidão com a força, ela teria que crescer um pouco mais, ganhar mais experiência, e quando ela estivesse pronta, ela reencontraria o Luke, ele concluiria o treinamento dela, e ela sim conseguiria acabar com Kylo Ren e com a Primeira Ordem, trazer mais uma vez equilíbrio às coisas. Eu acho legal porque isso dá uma repetição no tema, de você esconder alguém, como foi o Luke e Leia que foram escondidos do Vader, então acredito que dá uma repetição nesse tema, e mais, o roteiro do Despertar da Força vazou na internet por conta das premiações, o roteiro é enviado para um monte de gente para avaliação, e ele vazou na internet, e tinha alguns pontos muito cruciais que o filme não deixou tão claro. Por exemplo, aquele devaneio que ela tem quando ela vê vários momentos. Tem aquela cena da chuva onde aparece o Kylo Ren, muita gente ficou especulando se aquilo era um flashback ou era um flash forward. Ela vê uma mistura de coisas, ela vê o que vai acontecer da luta com o Kylo Ren na neve, mas aquela cena específica é passado, isso tá escrito no roteiro. E diz também que no momento do reencontro com o Luke sabe quem ela é. Ele fica ali emocionado e tal, não é pelo que ele tá vendo o sabre de luz e tal, ele reconhece quem é aquela pessoa, e aquela pessoa voltou. Então pra mim, esse devaneio todo foi justamente esse passado do ataque do Kylo Ren, e o Luke deixando a mensagem no R2 de R2, e ela vai ficar lá isolada em Jakku, quando ela estiver pronta ela vai encontrar o caminho de volta, e quando ela reaparecer, você vai mostrar o caminho aonde eu vou estar escondido, entendeu? Porque tem que lembrar, um ponto que eu detestei no filme, que foi o R2 do nada aparecendo e dando o caminho ali pro Luke. O R2, ele é um robô, ele não pode sentir a força. A mensagem do Luke não foi, se aparecer alguém com uma grande aptidão com a força, você mostra o caminho. Não, era uma ordem muito clara, ó, quando essa pessoa aparecer, me mostre o caminho. Então eu acredito que foi isso. Quando a Rey aparecer de novo, você vai mostrar o caminho dela até mim, porque eu vou concluir o treinamento dela. E revendo o filme 3 vezes, tem algumas cenas cruciais, tipo, quando ela fica emocionada, falando que tem tanto verde na galáxia, que ela não sabia disso, tem o take para na cara do Han Solo meio pesaroso, sabe, meio... Caraca, o que a gente fez? Alguma coisa meio assim, sabe? E um outro ponto onde ele tá falando, ele fala, o Luke foi treinar uma nova geração de Jedis. Cara, o take dá um close na cara da Daisy Ridley, cara. E eu falei, puta, eu acho que é o J.J. Abrams já contando pra gente aí o que é esse negócio, sabe? E por isso que ela consegue usar tão bem a força, porque ela já foi previamente treinada. Tá na cabeça dela de como serve a força, ela tem uma aptidão, só que ela esqueceu um pouco do treinamento. Quando ela toca o sabre, eu vi uma entrevista de J.J. Abrams que ele falou que aquela mistura de cenas tem também vários áudios misturados ali. Tem a voz do Yoda, tem a voz do Obi-Wan, eles trouxeram o Ian McGregor pra dublar de novo ali, falar como o Obi-Wan Kenobi. Então, a força sendo essa camada astral e condensando todos os Jedis e todas as formas de vida, meio que tá impulsionando ela pra encontrar o Luke, entendeu? Como se fosse uma vontade da força, uma onisciência, digamos assim. E o lance do sabre de luz chamá-la, eu imagino muito como as varinhas no Harry Potter, sabe? Que tem vontades, tem desejos. Então, o sabre de luz pega ali um pouco da vontade da força e impulsiona a Rey. A Maskanata fala, o Han me contou tudo. O que você tá procurando, você não vai encontrar em Jakku. Ele tá à sua frente, você tem que seguir. Então, cara, por isso, vários desses indícios, assistindo o filme 3 vezes, essa é a teoria que eu acredito hoje. Ela não é filha de ninguém e ela já foi treinada pelo Luke.
Essas teorias malucas, é tudo rocambolesco, nossa, não tem nada a ver, gente. A coisa vai ser mais simples. Pensa como um filme, imagina um filme, o episódio 8, um filme de 2 horas e pouca, tem que contar, nossa, ela é neta do Obi-Wan, quem foi a mulher do Obi-Wan? Ou ela é filha do Luke, quem foi a mulher do Luke? O que aconteceu? O que separou a Rey? E a história do Finn? E a história do Kylo Ren? E a ameaça? E novos vilões? Cara, é muita coisa. Então, eu não acredito que a história vai ser tão rocambolesca assim. Então é isso, eu sei que você aí pode estar do outro lado, Ricardo, você é um maluco, não tem nada a ver o que você falou, mas cara, é a minha teoria, teoriza aqui também, diz aqui o que você acha que deve ser, qual é a origem da Rey. Se você não viu o meu review, então mais uma vez só clicar lá no cantinho, você vê o meu review completo de Despertar da Força, e eu convido você a ver o especial que eu fiz sobre a trilogia clássica de Star Wars. Eu fiz sobre a trilogia, a segunda trilogia, os prequels e também a da trilogia clássica. Ficou, cara, um baita programa muito foda, todo mundo que viu elogiou, se amarrou e eu acho que você vai gostar também. Assista, só clicar lá no canto, se inscreva aqui no canal se você não tá inscrito ainda, pra não perder uma próxima atualização, porque tem vídeo aqui toda semana e a gente se vê num próximo, tá certo? Até lá, tchau!